Então, pessoal, quando nós falamos em robótica, ainda vem em nossa mente, né, um conceito muito amplo. Quando nós falamos da robótica moderna, provavelmente sempre vem às nossas mentes, né, um formato de um robô, ou um robô no formato de um humanoide, né, ou um robô antropomórfico. A diferençazinha entre essas duas palavras, né, um robô humanoide é aquele robô que realmente tem aquela aparência do ser humano. O robô antropomórfico, ele se parece com o ser humano, mas não só na questão da aparência. Você pode ter um robô que não é exatamente parecido, né, com o ser humano, na questão estética, mas ele pode ser que ele venha fazer movimentos que são parecidos com os movimentos realizados pelos seres humanos, ok? Então eles são chamados de antropomórficos. Aqueles que realmente têm uma aparência do ser humano, geralmente são chamados de humanoides, né? Para se construir um robô não é uma tarefa muito fácil, na verdade é uma tarefa muito complexa. Por quê? Para que este robô venha reproduzir as habilidades humanas, é uma tarefa que requer muita energia. Quando eu falo energia, energia de desenvolvimento, né? Requer muito trabalho. Uma tarefa que talvez seja simples para uma criança de 5 anos, andar, correr, para um robô já não é uma tarefa tão fácil de ser executada. Tá? Uma simples tarefa de pegar um copo de plástico, né? Que nós fazemos tudo isso de forma intuitiva, de você pegar o copo, medir a força que você está fazendo nele aproximadamente, ao mesmo tempo você tem a resposta se o copo não está amassando, se é o suficiente a força que você está aplicando para levantar o copo, se não está aplicando força a menos para que este copo venha escorregar, né? Se a força de atrito está equilibrada ali com a força que você tem que fazer no copo para você conseguir erguer. Tudo isso são tarefas complexas para serem implementadas em um robô. A Honda, ela veio desenvolvendo um robô com essas características, né? Uma característica antropomórfica de humanoide, para a realização dessas tarefas. O intuito da Honda é que este robô ele realmente venha reproduzir habilidades humanas, né? Então a Honda Motor Corporation, ela criou o Asimo, que é um robô, tá? E aí, se vocês tiverem curiosidade, vou deixar um link aqui para vocês, logo abaixo, que vocês poderão conferir as tarefas que este robô ele consegue realizar, né? Ele tem uma certa autonomia para se deslocar em ambientes, ele consegue interagir, né, com seres humanos, o que isso significa? Que ele consegue receber estímulos de fora, processar esses estímulos e dar uma resposta que ele julgar adequada, né, que o seu sistema julgar adequado para que tenha este retorno, né, para aqueles que ele está interagindo, né? Então o Asimo é um desses robôs avançados. Lógico que o projeto do Asimo, quando ele começou, ele era limitado e ele foi avançando com o passar do tempo, né? Então ele ainda, apesar de ter um avanço tecnológico grande, relacionado à capacidade e habilidade do ser humano, ele ainda é limitado, né? Nós sabemos que quando nós falamos, né, da robótica, da computação, eles conseguem realizar inúmeras tarefas que nós seres humanos não conseguiríamos, né? Principalmente, por exemplo, em um computador na capacidade de realizar cálculos. Porém, existem algumas tarefas que nós seres humanos conseguimos, né? Que nós conseguimos realizar, que é demasiadamente custoso para a implementação em um robô. Aqui para vocês, como exemplo, este robô, que é o Asimo, o robô da Honda. E aí ele realizando uma tarefa que é descer uma escada, que não é uma tarefa fácil. E aí depois vocês podem ver lá que tem tarefa dele correr em terrenos acidentados e outras coisas mais desse tipo, ok? É lógico que quando nós falamos, né, da robótica, né, o meio científico ele também sofre influências de outras áreas, né? Principalmente da literatura, né? Nós vimos lá que a palavra robô ela surge em um teatro, né? Em uma peça de teatro, e nós sabemos que as obras, né, literárias, obras de ficção, cinemas, eles contribuem, né, as suas criatividades
e transformar aquele conhecimento científico nessa tecnologia específica, né? Quando nós falamos, né, em literatura, existe uma literatura espetacular, que é um livro do Isaac Asimov, né, que foi lançado em 1950. Essa obra dele se chama Eu, Robô. Provavelmente vocês já assistiram filmes com este nome, baseado nessa obra literária do Isaac Asimov, né? Só fazendo aqui um contexto, né? Em 1950 já era o pós-Segunda Guerra. Nós tivemos ali na Segunda Guerra, no finalzinho da Segunda Guerra, um evento, né, ou uma descoberta que nos trouxe grande avanço. Na verdade, foi uma construção. Quando eu falo em descobertas, tiveram várias. Tiveram lá a descoberta do radar, a utilização do radar, mas a utilização e a fabricação do computador na Segunda Guerra Mundial foi algo de extrema relevância. Se vocês se lembram, em 1946 os Estados Unidos construiu o ENIAC. E ali você tinha uma máquina, né, complexa, com uma alta capacidade de processamento para aquela época, né, em 1946. E ali nessa década de 1940 já existiam teorias e já existiam trabalhos referente à inteligência artificial. Então, olhem só, já existiam teorias falando sobre inteligência artificial, e tinha uma máquina que acabara de ser produzida com alta capacidade de processamento de cálculo para aquela época. Então juntou-se a ideia, máquina, inteligência artificial. E aí começa a surgir na literatura que o ser humano, o homem, pudesse criar uma máquina dotada de inteligência. E quando nós falamos dotado de inteligência, eles estavam comparando com esta habilidade do ser humano, né? Quando nós falamos em inteligência do ser humano, que na verdade é algo até difícil de se definir. Então ali em 1950, vou falar o nome aqui de um cientista muito importante daquela época, que foi o Alan Turing, tá? O teste de Turing, que é relacionado à inteligência artificial, também nos deu uma grande contribuição. Se vocês depois tiverem curiosidade de assistirem alguns filmes relacionados, né, filmes de ficção relacionados com esse tema, vou citar aqui o Ex Machina, Teste de Turing, Jogo da Imitação, se eu não estiver enganado, é mais um filme interessante, e tem alguns outros filmes que relatam este pensamento da época, ok? Então ali em 1950 já começava a surgir essas ideias. Olha, nós podemos criar uma máquina dotada de inteligência, porque já existiam pesquisas na época, mas essa máquina poderia se voltar contra a humanidade. Esta máquina, né, a criatura poderia se voltar contra o Criador. E aí o Isaac Asimov, ele em 1950, com esta obra Eu, Robô, ele descreve as leis que os robôs deveriam seguir para que eles não se voltassem contra a humanidade, tá? E novamente, se vocês assistirem vários filmes da área de ficção científica voltados à robótica, vocês verão essas leis sendo aplicadas. Nós estamos falando aqui de literatura, de cinema e ficção, ok? Então olha que interessante a primeira lei que ele escreveu, ó. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Notem que a essência aqui é que o robô, né, uma vez que ele fosse construído e dotado de habilidades, ele deveria proteger o ser humano, ok? Sendo que nós sabemos que o avanço tecnológico, né, em uma grande parte significativa, também provém do avanço bélico. Nós sabemos que ali as guerras eles ajudaram a avançar na tecnologia. Eu acabei de dar um exemplo aqui, né, a questão dos radares e a construção de computadores, né? E quando nós falamos em robôs, de modo geral, que são essas máquinas que possuem capacidades, né, de precisar do mínimo possível de interferência do ser humano, de ter uma certa autonomia, nós vemos essas máquinas muito avançadas na área bélica, né? Aqui tem o exemplo de um B-2, né, que é um bombardeiro americano, um avião de 1,5 bilhão de dólares, né? O piloto que viaja em uma máquina dessa, que pode ficar aí em missão até 48 horas, em até 48 horas sem reabastecimento,
ele praticamente não tem qualquer intervenção. Todo o planejamento de voo, velocidades, controles aerodinâmicos, são todos feitos pelos computadores. É realmente um robô muito avançado. Lógico que ainda existe, digamos assim, algumas atribuições relacionadas a este piloto, a este ser humano. Por exemplo, ao liberar uma bomba, tem que ser dado este comando, necessariamente deverá ser dado por um ser humano. O robô, apesar de ter algumas autonomias, né, para fazer o controle de seu percurso, sua navegação, ou até mesmo acionar sistemas de defesa, um ato neste de ataque teria que ter o ser humano para, digamos assim, avaliar a situação e decidir, ok? Lógico que nós estamos falando aqui em uma área, né, em um segmento bélico que pode causar aí, quando nós falamos lá da primeira lei, né, da robótica, pode causar aí alguns conflitos, tá ok? Olha a segunda lei, que interessante, ó. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos que tais leis ou ordens entrem em conflito com a primeira lei. Nós estamos falando aqui que o robô seria submisso ao ser humano. Novamente aquele medo, né, da criatura passar o criador, né, que seria o ser humano. Olha a terceira lei que o Isaac Asimov escreveu. Um robô deve proteger a sua própria existência, então o robô ele vai zelar pela sua existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei, né? Com as primeiras, né? Com a primeira e a segunda lei. Aqui nós temos aqui novamente uma tentativa de que o robô não pudesse ser utilizado para destruir um outro ser humano, né? Ferir, causar mal ou até mesmo destruir a humanidade. Mas aqui ele está falando do robô para se proteger e proteger um outro ser humano. Mas para frente ele cria a Lei Zero, que já é o conceito mais amplo do robô proteger a humanidade em si. Não só o indivíduo, mas a própria humanidade. Olha só o que ele diz na Lei Zero, que ele criou depois que já existiam as 3 leis que ele havia criado. Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, né, permitir que a humanidade sofra algum mal. Então essas seriam as leis que iriam reger a robótica. O robô ele deveria seguir: proteger o ser humano, não causar mal ao ser humano, zelar pela sua própria proteção, desde que não viesse causar mal a um outro ser humano, e proteger a humanidade. Notem que quando nós falamos aqui de filmes de ficção científica, tudo isso nos vem à nossa mente, né? Nos vem aí à nossa cabeça. Esses princípios sempre estão ali correlacionados, né? As obras de literatura, de ficção científica, ou mesmo os filmes que nós vemos no cinema. Só uma questão aqui de informação para vocês, né? O Isaac Asimov, ele nasceu na Rússia em 1919 e faleceu em 1992, já morando em Nova York, nos Estados Unidos. E aí olha só que interessante, né? Aqui o Isaac Asimov, o russo, né? Na verdade, em 1920 ali era a extinta União Soviética, né? Mas era no território russo, né? Que ele nasceu. Então olha só que interessante, em 1950 já surgiam, né, essas literaturas e este receio do avanço da robótica causar mal à humanidade.